Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula, nós vamos falar dos cuidados na avaliação da artéria vertebral. Na aula anterior, nós vimos que a artéria vertebral tem um diâmetro pequeno, 2 a 3 milímetros, e localiza-se profundamente na região cervical. E também apresenta baixas velocidades. E isso vai exigir que você regule o preset da máquina para que nós possamos ter uma avaliação adequada do fluxo da artéria. Isso jamais pode ser esquecido. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre informações valiosas para não confundirmos a artéria com a veia vertebral. Nós vamos enfatizar a relação anatômica da artéria e da veia vertebral. Vamos falar das diferenças de diâmetro e os padrões de pulsatilidade entre os dois vasos, principalmente porque a artéria vertebral pode ter seu fluxo invertido e isso pode gerar muita confusão. Inicialmente, vamos lembrar que a veia vertebral está numa posição mais superficial, enquanto a artéria vertebral em uma posição mais profunda. Uma dica para facilitar a memorização: pense em uma fogueira e no céu. O fogo, que é vermelho, representa a artéria, que é vermelha e está em uma posição mais inferior. O céu, que é azul, representa a veia, que é azul e ocupa uma posição mais superior. Apesar do diâmetro dos vasos não ser um bom parâmetro, geralmente a veia tem um diâmetro maior que a artéria, assim como ocorre em outras partes do nosso corpo. Um detalhe é que em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, podemos ver uma veia significativamente aumentada. Para diferenciar a inversão de fluxo da artéria vertebral do fluxo da veia vertebral, é essencial observar o padrão de pulsatilidade. A artéria vertebral, tanto no modo Color quanto no espectral, apresenta um padrão pulsátil que não ocorre na veia. Mesmo que o fluxo da artéria esteja invertido e seja colorizado em azul, a pulsatilidade arterial será mantida. E isso diferencia a artéria da veia vertebral. Veja esta imagem como exemplo. Há inversão do fluxo da artéria vertebral, mas o padrão de pulsatilidade arterial permanece no desenho do gráfico da análise espectral. Se houver dúvidas, compare com a vertebral contralateral ou com a carótida ipsi ou contralateral. À medida que você ganha mais experiência, identificar a artéria vertebral se torna mais fácil. Agora, uma dica da minha experiência: se houver dificuldade em visualizar a artéria, mesmo no modo B, isso é um indicativo de que a artéria vertebral possa ser hipoplásica. Portanto, vamos recordar que a veia vertebral está em uma posição mais superficial e a artéria em uma posição mais profunda. A veia geralmente tem um diâmetro maior. A artéria vertebral, mesmo com fluxo invertido, mantém o padrão pulsátil arterial facilmente observado na análise espectral. A dificuldade em visualizar a artéria vertebral no modo B pode indicar que a artéria vertebral seja hipoplásica. E na próxima aula, nós veremos as diferenças anatômicas entre artéria e veia vertebral e como não confundir a inversão do fluxo da artéria com a veia. Isso com muito mais detalhes. Espero vocês nas próximas aulas. Olá, bom dia, pessoal! Na aula anterior, nós vimos que a veia vertebral está numa posição mais superficial e a artéria em uma posição mais profunda, e que a dificuldade em visualizar a artéria vertebral no modo B é um indício de artéria vertebral hipoplásica. Nessa aula, agora, você vai aprender técnicas que são infalíveis para identificar a artéria vertebral. Nós vamos falar de dicas sobre o posicionamento do paciente e o manuseio do transdutor, como ajustar as configurações do aparelho para superar os casos mais desafiadores. Tudo isso para garantir que você possa encontrar e avaliar a artéria vertebral. Perder essa aula é perder dicas e truques cruciais para superar desafios comuns na avaliação da artéria vertebral. Um ponto importante a considerar é o posicionamento do paciente. Sempre que possível, devemos realizar extensão cervical, podendo usar um travesseiro fino na altura dos ombros. Além disso, é essencial manter o pescoço em posição neutra, sem rotação cervical. Se não encontrar a artéria vertebral na tela, verifique novamente a posição do transdutor no pescoço do paciente. Caso ainda não consiga localizá-la, tente examinar o lado contralateral. Geralmente é mais fácil. Depois, volte ao lado mais difícil para uma nova tentativa. Nós aumentamos ao máximo o ganho de color e diminuímos o PRF da cor. Se todas as tentativas falharem, há uma última opção:
troque o transdutor. Pegue o transdutor convexo. Em seguida, ajuste a profundidade e otimize o modo color para tentar identificar os vasos vertebrais. Vamos ver os pontos mais importantes dessa aula. Fazer a extensão cervical é imprescindível. Se você tiver um travesseiro fino, pode colocá-lo na altura dos ombros do paciente. E não devemos fazer a rotação cervical. Sempre lembrarmos que os músculos estão no extremo lateral da região cervical e os corpos vertebrais no medial, e a artéria vertebral está lateral ao corpo vertebral. Para localizar a artéria vertebral, nós devemos olhar para o pescoço do paciente e posicionar o transdutor perpendicular ao solo, adjacente à traqueia, e incliná-lo lateral ou medialmente. Se a artéria vertebral não for encontrada no modo B, devemos ativar o modo color, aumentar o ganho do color e diminuir o PRF da cor. E se tudo falhar para localizar a artéria vertebral, devemos trocar o transdutor, utilizando o transdutor convexo, ajustando a profundidade e otimizando o modo color para a detecção de baixas velocidades. Na próxima aula, nós veremos como realizar o exame das artérias vertebrais, a não confundir a artéria vertebral com o tronco tibiocervical. Além disso, veremos a imagem típica da artéria vertebral, com seu lumen e sua parede. Um abraço a todos e até lá! Muito bem, nós encerramos essa etapa falando a respeito da anatomia da artéria vertebral, demos um início falando a respeito das vértebras cervicais, do quanto é importante você entender o processo transverso lateral e que nele existe o forame que dá passagem para a artéria vertebral, e o quanto também isso é significativo na imagem ultrassonográfica, já que a presença do processo transverso faz com que nós observamos na imagem de ultrassom uma fragmentação da artéria vertebral. Nós entendemos quais são os segmentos que são possíveis de serem avaliados através da ultrassonografia. E as alterações anatômicas que existem nas artérias vertebrais são importantes para nós podermos entender todas as alterações que são possíveis de ocorrer, como, por exemplo, a vertebral esquerda se originando diretamente do arco aórtico, o que faz com que seu fluxo fixe normal, mesmo na presença de um prejuízo da circulação da vertebral da subclave esquerda, assim como nós entendemos a importância do fluxo normal dentro do tronco bracocefálico para que nós possamos ter um fluxo adequado dentro da vertebral direita. Espero que vocês tenham gostado. Se dúvidas surgirem, nós ficamos à disposição para o esclarecimento de vocês. Um grande abraço a todos e até mais.